Mesmo que você consiga comer 3 refeições por dia, chega a um ponto, digamos, 3 da tarde, em que seu estômago vai ficar um pouco confuso e você corre o risco de ficar com fome. O que vem para salvar o dia? Um lanche. Mas o que acontecerá se o petisco que você procura acabar sendo um fruto proibido? A seguir está uma lista de lanches saborosos, salgados e doces, que foram proibidos sem cerimônia em vários locais. Para descobrir o porquê, continue lendo. Os Cheetos têm sido uma lancheira para muitas crianças desde que foram introduzidos há mais de meio século, mas foi somente na década de 1990 que a variedade Flamingote enfeitaria as cafeterias, para melhor ou pior. Embora inegavelmente saboroso, o lanche picante popular foi proibido em vários distritos escolares no Novo México, Califórnia e Illinois por causa de sua falta de valor nutricional e, supostamente, por causa de um efeito colateral não intencional que pode ter causado pânico nos pais. Por causa de uma grande quantidade de corante vermelho no Flamingote Cheetos, eles transformam as fezes daqueles que comem grandes quantidades em uma cor vermelha ou laranja perturbadora, causando idas desnecessárias ao pronto-socorro de cuidadores enlouquecidos que acreditaram que existe uma emergência médica genuína. Ferraro, uma marca italiana, é a fabricante de um famoso lanche oficialmente chamado de Kinder Surprise, mas mais comumente referido como Kinder Eggs. Os ovos Kinder originais eram feitos de uma casca de chocolate ao leite creme, dentro da qual há um recipiente de plástico. Dentro do container está um pequeno brinquedo, que geralmente vem em várias peças que requerem montagem. As crianças adoram a combinação única de doces e brinquedos, enquanto os colecionadores adultos podem descartar o chocolate e ficar com o brinquedo, mas a Food, Drug and Cosmetics Administration, FDA, dos Estados Unidos, ficou decididamente impressionada. Embora os ovos Kinder fossem permitidos para importação no México e no Canadá, eles foram proibidos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é ilegal que o doce contenha um objeto não nutritivo, neste caso, um brinquedo. As regras estipulam ainda que a venda de qualquer doce que contenha um brinquedo ou bijuteria é proibida devido a preocupações com risco de asfixia. Porém, em meados de 2017, o Kinder Joy já estava disponível nos Estados Unidos, já que esse produto embala o chocolate e a surpresa separadamente. No final de 2019, o Tempe Elementary School District, no Arizona, proibiu um lanche aparentemente inocente em seus refeitórios: leite com chocolate. Ao fazer isso, eles se juntaram a Washington, D.C., Rochester, NY, Minnesota e São Francisco, que já haviam proibido o tratamento. No caso de Tempe, a proibição fazia parte de uma iniciativa maior para reduzir a quantidade de açúcares adicionados e xarope de milho com alto teor de frutose consumidos pelos alunos. Embora o kibosh do leite com chocolate do Arizona não tenha recebido nenhuma reclamação substancial por parte dos pais ou alunos, ou assim foi relatado, a situação era muito diferente para o Departamento de Educação da cidade de Nova York, também ponderando uma decisão contra produtos lácteos com sabor na época. Vários congressistas de Nova York expressaram preocupação de que a proibição prejudicaria os produtores de leite. Em uma mudança que imediatamente se tornou um grampo de conversas de DJS no Drive Time em piadas noturnas, o Rep. Bob, o republicano de Ohio que era, na época, presidente do Comitê de Administração da Câmara dos Representantes, baniu, não o lanche em si, mas seu nome. Batatas fritas francesas e também torradas. Não deviam ser vendidas ou consumidas na cafeteria da House, mas batatas fritas Freedom eram boas. Isso, é claro, por razões simbólicas e políticas, já que a França se recusou a apoiar uma guerra no Iraque após o 11 de setembro, e Ney sentiu que comer batatas fritas francesas não era, portanto, americano. Por mais ridículo que pareça, ele tinha precedentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, nomes alemães eram proibidos nos Estados Unidos, incluindo chucrute, rebatizado de Repolho da Liberdade, e sarampo alemão, Sarampo da Liberdade. Claro, naquela época. Em uma mudança que imediatamente se tornou um grampo de conversas de DJS no Drive Time em piadas noturnas, o Rep.
Bob Lee, o republicano de Ohio que era, na época, presidente do Comitê de Administração da Câmara dos Representantes, baniu, não o lanche em si, mas seu nome. Batatas fritas francesas e também torradas não deviam ser vendidas ou consumidas na cafeteria da House, mas batatas fritas Freedom eram boas. Isso, é claro, por razões simbólicas e políticas, já que a França se recusou a apoiar uma guerra no Iraque após o 11 de setembro, e Ney sentiu que comer batatas fritas francesas não era, portanto, americano. Por mais ridículo que pareça, ele tinha precedentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, nomes alemães eram proibidos nos Estados Unidos, incluindo chucrute, rebatizado de Repolho da Liberdade, e sarampo alemão, Sarampo da Liberdade. Claro, naquela época, já houve um lanche mais alegre do que um cupcake, especialmente um cupcake de aniversário, coberto com glacê granulado. Talvez não, mas isso não impediu a North Shore Elementary School, no condado de Knox, Tennessee, de proibi-los em 2016. Um bilhete foi enviado para casa aos pais que fizeram de trazer cupcakes para aniversários ou outras ocasiões especiais ou eventos tabu. Na verdade, o diretor Brandon Pratt agia como a polícia alimentar para qualquer coisa que as crianças trouxessem de casa, insistindo que a comida atendesse às normas rígidas de calorias, sódio, açúcar e gordura. Ao defender suas regras, além de preocupações com a saúde, Pratt citou um incidente traumatizante em seu primeiro ano no cargo, onde um aluno comeu um doce e entrou em choque anafilático devido a uma alergia. A cultura da escola mudou um pouco desde que as diretrizes foram implementadas. A maioria das proibições de lanches nesta lista são de origem americana, mas esta é um pouco diferente em mais de um aspecto. A polícia ordenou que um McDonald's específico em Edimburgo, na Escócia, parasse de vender milkshakes por um dia. Isso se deveu à localização deles, já que a lanchonete ficava perto do local de um evento que contou com a presença do ativista do Brexit Nigel Farage. Os manifestantes costumavam atacar pessoas com as quais não concordavam, regando-as com o sorvete derretido. Tornou-se um movimento completo depois que um vídeo de 2019 retratando um indivíduo jogando um milkshake do McDonald's em Tommy Robinson, um ativista político britânico, que sofreria um incidente repetido poucos dias depois, se tornou viral. Mais ataques de mísseis de milkshake direcionados assustaram os policiais, terminando no restaurante perto do evento Farage pendurando uma placa na porta que dizia: "Não venderemos milkshakes ou sorvetes esta noite." Isso se deve a um pedido da polícia devido a eventos recentes. Na verdade, foi devido à proibição desse lanche que outro ganhou fama: o refrigerante. No final de 1800 até o início de 1900, as leis azuis foram aprovadas em muitos estados. As leis azuis são de natureza religiosa e restringem tudo que possa ser considerado agradável o suficiente para ser pecaminoso. A venda de bebidas alcoólicas aos domingos era importante, mas outra era a proibição de chupar refrigerantes no sábado. Porque não está totalmente claro, mas provavelmente tem algo a ver com os jovens que se reúnem nas lojas de refrigerantes. Essas lanchonetes lidavam com carros alegóricos de hot beer e refrigerantes de sorvete, que eram feitos de uma base de refrigerante com sorvete flutuando no topo. De repente, os donos das lojas precisaram de uma guloseima nova e legal para vender aos domingos, então trocaram o refrigerante por xarope e o domingo de sorvete nasceu. Curiosamente, pizza é um lanche que pode ser uma refeição, dependendo se você está indo em fatias ou em torta. Não importa como você queira chamá-lo, para os residentes de San Vitaliano, uma pequena cidade na Itália, simplesmente se tornou um problema. Em 2015, a pequena cidade estava sendo sufocada pela poluição em níveis vistos com mais frequência nas grandes cidades. O surpreendente culpado foi determinado a ser os fornos a lenha usados para fazer pizzas. As empresas da cidade foram proibidas de usar os fornos, a menos que tivessem um filtro especial. Os fabricantes de pizza em San Vitaliano ficaram compreensivelmente irritados, alegando que suas tortas não eram culpadas pela poluição do ar.
O Monte Vesúvio, um vulcão em grande parte adormecido, mas não extinto, fica a menos de 20 milhas de San Vitaliano, então é possível que eles tivessem razão. Parece loucura pensar em curtir um filme na tela grande sem a trilha sonora constante de gente mastigando pipoca, mas a certa altura o lanche foi proibido nos cinemas. Quando os cinemas foram inaugurados, eles exibiam filmes mudos, o que exigia um maior nível de alfabetização e atraíam públicos mais sofisticados, que muitas vezes se vestiam e se comportavam como se estivessem indo a um teatro tradicional. As próprias salas de cinema refletiam isso, com móveis caros, incluindo tapetes felpudos nos quais os proprietários não queriam triturar comida, daí a proibição da pipoca. Com a invenção dos talkies, a cultura de ir ao cinema mudou, assim como os próprios cinemas. Os proprietários perceberam que poderiam ter um lucro enorme vendendo pipoca em seus lobbies e, portanto, agora associaremos para sempre o lanche amanteigado aos nossos filmes favoritos.